Levanta a mão aí quem está nos visitando nesta noite. Temos um casal aqui nos visitando. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe. As pessoas também que estão assistindo pela internet também, nós abençoamos. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pastora Mari vai ministrar a palavra para nós nesta noite. Estenda a tua mão para cá, vamos orar por ela. Senhor, colocamos a tua serva diante de ti. Usa a vida dela com poder e autoridade, para que ela possa transmitir essa palavra que o Senhor colocou em seu coração. Nós pedimos isso, que nós sejamos tocados e transformados por esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Ih, tá muito fraco. Boa noite, igreja. Glória a Deus, Pai seja convosco, amém? Que bênção, né? É sempre um privilégio muito grande. Nós que não somos nada, o Senhor nos dá a oportunidade de ministrar, de falar um pouquinho sobre a palavra dEle. Isso sempre é um privilégio, porque nós não merecemos, tudo isso vem pela graça, né? A palavra dEle é pela graça sobre as nossas vidas, e é só através do Espírito Santo de Deus que nós temos esse entendimento do que realmente significa a palavra de Deus, amém? Então eu quero que, o pastor já orou, né? Então o meu pedido ao Senhor é que realmente Deus, Ele redirecione o nosso coração para entender a palavra de Deus. E isso só o Espírito Santo pode fazer. É só o Espírito que tira ali dos nossos olhos as escamas e que nos dá sabedoria para entender a palavra de Deus. Amém? Eu lembro que no começo da minha conversão, eu tinha tanta sede, eu ainda tenho, mas eu tinha muita sede, assim, a sede do primeiro amor mesmo, né? Que temos que todos os dias buscar isso. E no começo eu não entendia muito bem, e eu tinha uma mãe de uma amiga minha que, sabe aquelas senhorinhas de bênção, assim, de oração, né? Tipo a mãe da Lúcia, que é uma bênção, né? Glória a Deus. Sabe que você sente a presença só de tocar na pessoa, não é assim? E eu falava, eu queria entender a palavra, eu queria entender. E ela falava assim, pede para o Espírito Santo te revelar. Eu posso te ensinar, mas é só o Espírito que pode revelar a verdade da palavra de Deus na sua vida, amém? E eu tive essa experiência, então que você, em todas as ministrações aqui deste lugar, quando você entrar aqui para cultuar a Deus, peça ao Senhor, Deus, revela a tua palavra que vai ser dita ao meu coração, amém? Para que você possa realmente entender, praticar e não cair numa terra ruim, mas cair numa terra boa, que é o seu coração, amém? Glória a Deus. Vamos lá então, em Lucas. Eu vou ler um texto muito conhecido, talvez um dos textos mais conhecidos que tem, tanto no Evangelho, né, dos cristãos, quanto nos católicos. É simples, mas a palavra de Deus é poderosa, amém? Eu sei que Deus vai falar com você assim como Ele falou com a minha vida através dessa palavra. Lucas 1, do 26 ao 38. Lucas 1, 26 ao 38. Vai passar aqui também, se vocês quiserem ler. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José. Na casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se. Ou tem algumas traduções que falam inquietou-se muito com a sua palavra. E considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo a Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e se chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto,
visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice. E este, 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Será que você pode repetir essa frase comigo? Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? É um texto muito conhecido, muito simples, mas a palavra de Deus, como eu falei, ela é poderosa para entrar na alma, no espírito e transformar e edificar as nossas vidas nessa noite, amém? Bom, vamos lá. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração é que Deus, Ele continua no governo, no domínio e no poder de todas as coisas. Eu vou repetir para você gravar isso, porque é isso que eu quero que entre hoje no seu coração, assim como entrou no meu. Deus continua no governo, no domínio e no poder de todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então vamos lá, eu vou dar uma pinceladinha assim naquilo que o anjo falou ali a Maria. Como é muito simples, né? Acho que a maioria das pessoas já sabem dessa história. Lucas, ele revela aqui no seu evangelho, diferente de Mateus, que fala sobre esse mesmo evento, mas de forma um pouquinho mais simples. Lucas, eu não sei, porque talvez ele era um médico, ele acabava entendendo um pouco mais sobre talvez essas questões de gravidez, essa questão de gestação. Naquela época não tinha, acho que, tantas especializações como agora, né? Que agora você está com uma dor num lugar, você tem que achar o nome do médico daquele osso para você ir, não é assim? Porque um vai passando para o outro. Eu imagino que naquela época, embora fossem as parteiras, né, que fizessem os partos, os médicos ajudavam e sabiam ali da situação. Então ele relata, Lucas, aqui, em alguns detalhes, né, sobre como foi o anúncio do nascimento de Jesus, né? Da gravidez de Maria. E aí ele começa falando, né, que o anjo chegou até Maria, e Maria era uma jovem. E aí eu fui pesquisar, claro que eu pedi ajuda para alguns universitários, né, pastor Rick? Ela tinha 12 a 16 anos, no máximo. Então, assim, ela era uma adolescente. Você imagina um adolescente, né, de 12 anos, recebeu uma notícia dessa, né? E aí o anjo chega, e antes dele falar o que realmente ele veio anunciar, o anjo ele já chega, igual nós lemos, e ele começa a falar: ô Maria agraciada, cheia de graça, você recebeu o favor de Deus, se alegre. Ele não chegou dando a notícia, ele chegou preparando o emocional dela primeiro. E aí ele começou falando assim: olha, se alegre, olha, mas não temas, eu sou contigo. Ele começou ali com uma outra abordagem, digamos assim. E eu lembro que isso me fez lembrar muito meu pai, quando eu chegava nele assim, com todo jeitinho, e falava: então, pai, sabe, nossa, sabe aquele... Aí ele falava assim, lá no interior, fala assim, né, desembucha logo, o que você fez de errado? Não é? E o anjo começou ali, dar uma enrolada primeiro ali em Maria, preparando ela para dar notícia, né, falando: olha, Deus vai estar contigo, não temas, olha, não tenha medo, se alegre. O que isso me fez refletir? Que talvez aquela notícia, que claro, era uma notícia maravilhosa, a gente que sabe o final da história, mas para ela, uma menina de 12, 13, 14, 15, no máximo 16 anos que tinha ali na época, talvez seria não tão boa aquela notícia. Como que ela ia lidar com aquilo? Talvez ia gerar tristeza, talvez ia gerar medo, senão o anjo não falaria isso, né? Para ela: olha, não tenha medo e tudo mais. Então, uma das coisas que eu aprendo com tudo isso
é que ela pensou, e a Bíblia diz que ela pensou bastante, igual nós lemos aqui. Ela pensou, e aí ela fez uma pergunta para o anjo. Nós sabemos que existe uma fase da criança que ela pergunta bastante, não é? Por que isso, por que aquilo, o que é aquilo? E nanana. Eu peguei essa fase do meu sobrinho, eu falava, meu Deus, mas tanto por quê, né? Agora meu sobrinho vai fazer 10 anos, é uma criança ainda. Mas agora, ele já se acha adolescente. Tudo que você vai falar para ele fala assim, eu já sei. Não é assim? Eles não perguntam muito, tudo eles sabem, né? E eu fico imaginando uma menina com essa idade, o que ela deve ter pensado ali naquela cabecinha dela, com essa idade. E aí ela faz só uma pergunta para o anjo, mas como que isso vai acontecer se eu não me casei ainda, se eu não tive relacionamento sexual ainda? Como que eu vou fazer? Ela fez uma pergunta, que daí o anjo foi e explicou para ela como seria o impossível, né? Como seria, claro que ela teve uma gestação natural depois, uma criação natural com Jesus, mas conceber ali foi de forma diferente, foi de forma milagrosa. Por quê? Porque existiu alguma coisa impossível para Deus? Não existe. E ali ele já estava mostrando sobre isso, que o Espírito ia ali e ela iria ficar grávida. E ela simplesmente responde, ok, seja feita a tua vontade. Se fosse na nossa idade, nós íamos perguntar, não, calma, Deus me mostra o plano completo. Como assim? Ele vai nascer aonde? Com quem vai ser? Aonde eu vou ficar? E na escola? E como é que eu vou ensinar a palavra de Deus para ele? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Não, e eu vou poder falar isso para as pessoas? E não vou? E depois disso, o que vai acontecer? Enfim, nós encheria, né? Eu falei assim, eu fiquei pensando, eu acho que eu faria igual Jacó. Segura o anjo, você não vai sair daqui enquanto não me dá esse plano completo aqui, espera aí. E ela não. Ela simplesmente acreditou na palavra que Deus havia liberado através ali do anjo na vida dela. Então a gente começa a aprender algumas coisas com essa menina e começamos a aprender algumas coisas com esse texto. A primeira coisa que eu entendo nesse texto é que todos os milagres, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, de um Deus do impossível, de um Deus que continua no governo e no domínio de todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu entendo é que o milagre nem sempre tem cara de milagre. Repete isso comigo. O milagre nem sempre tem cara de milagre. Eu imagino que para essa menina, quando ela pensou tudo isso, talvez os medos, as preocupações, tudo aquilo que gerou na cabecinha dela, por mais que ela não falou aquilo, talvez parecia mais uma bomba jogada ali na mão dela do que um milagre. E Jesus, ele quando nasce, ele nasce de forma simples. Ele nasce, ele vai para uma manjedoura, ele tem que fugir depois, ele é criado normalmente, ele estuda, ele faz tudo que uma criança natural faria também. Ele parecia um milagre? Parecia ou não? Ele veio todo majestoso, aparentando aos nossos olhos um milagre? Não aparecia, mas ele era um milagre. Ele era o verbo vivo, que se tornou carne. Então, muitas vezes, os milagres na nossa vida, eles aparecem cheios de medos e preocupações e incertezas na nossa vida, e que não parece milagre. Por que muitos não acreditaram, mesmo depois de Jesus se revelar o Messias? Porque esperavam, os judeus esperam até hoje, um Messias glorioso, vindo, sei lá como, numa nave. Não. O milagre era Jesus entrando ali. A última vez que ele foi entrar ali em Israel, ele entrou como? Num jumentinho. Simples, humilde. E todo mundo esperava aquela presença gloriosa de, nossa, agora o Messias vai entrar. E ele entrou ali simples. Talvez para muitos não parecia um milagre, mas eles estavam na frente do milagre. Eles estavam na frente do Deus Altíssimo.
E na nossa vida, o que eu vejo, né, é muitas vezes isso. Muitas vezes estamos vivendo alguns milagres, só que nós não enxergamos, porque nós, muitas vezes, projetamos que o milagre tem que ser daquele jeito. Se não for daquele jeito que nós projetamos e criamos uma expectativa daquele milagre, nós não conseguimos ver que Deus está trabalhando na nossa vida. E muitas vezes já estamos vivenciando um milagre. E ali, quando Jesus entra ali, né, em Israel pela última vez, naquele jumentinho, as pessoas começam ali jogar ali aqueles ramos, que inclusive hoje, né, para os católicos é considerado Domingos de Ramos. Já ouviram falar disso? Por quê? Porque foi exatamente uma semana. Claro que o nosso tempo cronológico é diferente daquela época, mas um domingo antes, né, da Páscoa, que Jesus morreu na sexta, que é o que nós vamos comemorar sexta-feira agora, né? Agradecer por essa morte, por essa entrega, e comemorar domingo a sua ressurreição. Então, no domingo anterior, era o domingo de Ramos, né? Que era aquela, que eu não sei se era domingo, mas jogavam os ramos, Jesus entrando ali naquele jumentinho. Por quê? Porque algumas pessoas acreditaram no milagre, mesmo sem parecer milagre. Mas os romanos não, eles esperavam que um libertador político, né, que viesse, destruísse tudo ali, e honrasse a vida dos judeus, e dominasse tudo. Mas Jesus tem as suas formas de trabalhar dentro do milagre, amém? Então coloca a mão assim, ó, bem no seu ventre, e fala com fé: eu estou gerando o meu milagre, mesmo que eu não esteja vendo. Porque às vezes nós precisamos ver para crer, não é assim? Mas sabe qual que é o milagre? São as suas orações que estão subindo diante do Senhor. E vai ter resposta. Mas às vezes a gente não está vendo, porque está no reino espiritual ainda. Mas nós precisamos crer que o milagre já está sendo gerado em nome de Jesus. Amém? O segundo ponto que eu entendo nesse texto, e dá para a gente aprender bastante, são as dores, os sofrimentos fazem parte do processo. Antes da gente viver o milagre, nós precisamos muitas vezes passar pelo processo do sofrimento. Jesus, antes de ressuscitar, que foi um milagre, tudo aquilo, depois que aconteceu, ele passou pela sexta-feira de dor, e que dor, de luto, de humilhação, de ver os seus amigos sofrendo, de ver a sua mãe sofrendo, de achar que o pai tivesse o abandonado, porque o pai não estava olhando ele como Jesus, mas os nossos pecados sobre ele. Ele perdeu sua beleza. Um homem de dores, que não tinha beleza alguma. Por quê? Porque estava carregando os pecados nossos, as nossas dores, as nossas enfermidades sobre ele. Então ele viveu um momento de dor. Então o que eu quero te dizer nessa noite: Deus se importa sim com a sua dor. Deus sabe o processo que você está vivendo. Porque ele também passou, ele fez questão de se entregar aqui, ele fez questão de viver, deixa eu vir como homem para sentir aquilo que eles sentem. E a dor dele foi física, a dor dele foi emocional. Ele suou sangue, hematidrose, é um evento que tem na medicina raríssimo, é de tanta dor, que a pessoa sua sangue. Então ele sentiu a dor, ele passou pelo processo da dor, assim como nós passamos, assim como muitos homens de Deus passam. E muitas vezes nós falamos: ai Deus, tira essa dor. Não, nós temos que falar: Deus, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida com essa dor? Esteja comigo. E Ele nos prometeu, né, estar conosco todos os dias. E muitas vezes ficamos pedindo para o Senhor: tira, arranca a nossa dor. Às vezes dá vontade. Jesus no Getsemane, o que ele fala? Ai Deus, se possível,
passa de mim esse cálice, porque era tanta dor. Mas depois ele fala, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Alguns homens de Deus também passaram por momentos de dor. Paulo com espinho na carne, quantas vezes ele ora para o Senhor tirar? 3 vezes. E aí o que o Senhor responde para ele? A minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando nós achamos que estamos fracos, é porque nós revelamos a dependência de um Deus todo-poderoso. Quando nós achamos que estamos fracos, e estamos mesmo, porque somos seres humanos, estamos nesse processo muitas vezes de dor. Aí o Senhor fala, é nessa sua fraqueza, é nessa sua limitação que eu vou mostrar a minha grandeza. O meu poder, o meu domínio, o meu governo que estão em minhas mãos. Não é com a sua força, não é com a minha força. É com a força daquele que nos escolheu. É com a força daquele que controla e domina a igreja. A igreja somos nós, como um corpo reunido e como individual também. É esse Deus que a graça dele nos basta, mesmo no momento de dor. E Paulo ainda, eu sempre falo, ele nos humilha, né? Paulo e Tiago, eles falam assim, Paulo fala assim, e por isso eu ainda sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, e assim vai. Ele sente prazer ainda, né? Imagina a gente passar por dor e falar, então, estou sentindo prazer ainda, por quê? Porque tem algo me ensinando. E o que Deus estava ensinando ali para Paulo? Ele não queria que ele fosse orgulhoso, não queria que ele fosse soberbo. Ele falou, para você manter o teu coração alinhado ao meu, é necessário que esse espinho fique. E eu tenho orado para o Senhor, falado, Deus, se a minha dor me manter alinhada com o teu coração, que ela fique. A tendência nossa é, Deus, tira a minha dor. A tendência nossa é que vem amanhã logo para essa noite escura passar, não é assim? A noite que às vezes demora tantas noites. Mas quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, o que nós mais queremos é alinhar o nosso coração ao dele. E saber que ele continua no controle. A gente com dor, ele vai nos ajudar. Né? Tem um cântico antigo que fala, passa pela prova dando glória a Deus. É mais ou menos assim, né? E é isso. Ele vai nos ajudar a passar, ele vai nos ajudar a estar ali no momento de dor. Mas precisamos estar com o nosso coração alinhado ao dele. E Maria, eu imagino que sofreu também isso. Não só Maria, se a gente for ver vários homens de Deus, né? José, Davi, todos precisaram passar por momentos ali de muita dor, processo, né? Teve uma época que eu peguei até uma versão, essa palavra, processo, que eu falava, meu Deus, mas que processo longo é esse? Que não passa logo, né? Mas depois Deus me fez entender e conhecer tanto mais Ele no processo, que às vezes eu falava, ai Deus, nem me tira desse processo, porque eu estou te conhecendo tanto. Eu estou tendo tanta intimidade contigo nesse processo de dor. E é isso que Jesus nos ensina. E aí entra uma palavra que até a Regis leu outra aqui, eu vou ler uma também que fala a mesma coisa. Em Romanos 8 fala, quem que vai nos separar do amor de Deus? E aí começa ali a falar várias coisas, é a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, ou seja, nenhum tipo de dor pode nos separar deste amor. Ao contrário, toda dor te aproxima muitas vezes daquele que pode curar tua dor. Daquele que pode curar as nossas dores. E Ele, de maneira nenhuma, em nenhum momento, Ele nos falou que nós não teríamos dor aqui. O pastor na oração agora, ele falou, né, das aflições. Nenhum momento o Senhor falou que a partir do momento que nós íamos o seguir, seria uma vida de água de coco, né?
e praia, e sombra, e água fresca. Nenhum momento. Sabe por quê? Porque o reino dos céus, ele é tomado à força. É uma guerra espiritual. Nós não vemos, mas todos os dias o inimigo, ele manda muitos demônios para destruir a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua alegria. Só que nós temos um Deus todo-poderoso muito maior que isso, que manda anjos para te proteger, que manda anjos para carregar notícias de milagre, assim como fez com Maria, que manda anjos te dizer também, olha, não há nada impossível para o Deus que você serve. Oh, Deus poderoso. Então, e Tiago diz assim, Tiago 1 fala assim: considerem por muitos motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, aquela perguntinha que nós fazemos sempre, ai Deus, por que eu estou passando por isso? Porque nós queremos ser mais parecidos com Cristo. Porque nós queremos ser maduros. Porque nós precisamos ser íntegros. É por isso que nós passamos por diversas provações. Para sermos mais parecidos com Cristo. E entender quem nós somos e quem Ele é. Entender que o domínio, o governo e o poder e o controle de tudo e de todos continua nas mãos dele. Amém? Terceiro ponto que eu vejo que essa história nos ensina de Maria. Maria, ela teve um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Um coração obediente. Porque no versículo 38... ela faz aquela pergunta para o anjo, e aí ela responde, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nós aprendemos com essa menina, é fácil adolescente obedecer? Quem tem filho adolescente aqui? É fácil? A mãe olhando para o filho. Não é fácil, certo? Mas ela simplesmente, Maria falou assim, ok. Seja feita a vontade do Senhor. Ela talvez abriu mão de um sonho dela. Qual o sonho dela? O sonho natural. O sonho de casar, o sonho de ter filho. Né? Porque as meninas naquela época casavam muito mais cedo. Ela abriu mão desse sonho e falou, vou viver isso. Por quê? Porque é a vontade do Senhor. E aí a palavra de Deus em Romanos 12 fala o quê? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E lá em Jeremias também 29 fala que o Senhor, Ele sabe os planos que Ele tem sobre as nossas vidas. Então a vontade dEle sempre vai ser melhor, sempre vai ser maior do que a nossa vontade. Mas muitas vezes nós falamos, eis-me aqui, Senhor, igual Maria. Pode cumprir a tua vontade. Não é assim? Só que quando a vontade do Senhor é que a gente renuncia a alguma coisa. Quando a vontade do Senhor fala, ó, para de fazer isso aqui, ó, que você gosta de fazer, vai fazer isso aqui. Quando a vontade do Senhor fala, olha, entrega teu filho no altar, né? Como Ele fez com Abraão. Aí você fala, opa, peraí, então, calma aí. Deus, a tua vontade até aqui. Aí nós começamos a barganhar com Deus, né? Nós criamos um Deus das nossas emoções. E aí começamos, então, Deus, eu quero a tua vontade, mas se o Senhor fizer desse jeito, nossa, Deus. Mas olha, né? Nós queremos traçar um plano para Deus do que é a vontade dEle. E aí nós começamos muitas vezes a nos frustrar com os nossos próprios sonhos, com as nossas próprias orações, que muitas vezes são para nos satisfazer. E aí nós esquecemos do real plano do Senhor.
Então, um alerta para as nossas vidas hoje é fazer como Maria, se dispor no coração e ser obediente e falar: Deus, eis-me aqui, mesmo que a sua vontade seja difícil para eu fazer. Ah, é perdoar? Eu vou perdoar. Ah, é para abrir mão disso? Eu vou abrir mão disso. Ah, é para doar aquilo? Eu vou doar aquilo. Ah, é para eu servir aqui? Ah, Deus, mas eu servi aqui, eu já servi para tanta gente. Se é para limpar o banheiro, eis-me aqui. Se é para... mas eu já tenho chamado, mas... eis-me aqui. É esse coração de uma igreja que entende que o domínio e o governo está nas mãos do Senhor. E que se Ele tiver algo para colocar na sua mão maior, pode ter certeza que é para glorificar o nome dEle. Ele não coloca nada nas nossas mãos para nos destruir. Nada. Às vezes nós achamos: ai, Senhor, mas aí é minha vontade, é o meu tempo. Mas não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E o Kairós de Deus, ele é perfeito. Eu lembro quando eu falava para o meu pai: pai, com 10 anos eu quero dirigir, eu quero dirigir, eu quero dirigir. E as maiores surras que eu tomei hoje, não pode bater, mas na minha época podia. Era porque eu quebrava alguma coisa do carro dele. Sempre eu ia fuçar, ia tentar alcançar o pedal, que até hoje eu não alcanço, né? E aí eu tentava e não sei o que e tal, e quebrava alguma coisa. E nossa, aí para chegar para falar para ele que eu quebrei alguma coisa, ia saber que eu ia apanhar. E ele falava assim: não está no tempo de você dirigir. A hora que tiver, você vai dirigir. E eu, na minha cabecinha de 10, 12 anos, eu não entendia isso. E muitas vezes nós somos assim com Deus. Nós acreditamos que Ele está dominando tudo, que Ele tem poder, que Ele está no controle das nossas vidas, mas nós insistimos. Irmãos, eu vou falar para você, ainda bem que Deus não ouviu algumas orações minhas. Eu não sei de vocês. Mas às vezes eu fazia cada oração que eu falo: meu Deus, se Deus tivesse... Ele ouviu, obviamente, mas Ele não me deu aquilo. Glória a Deus. Por quê? Porque os planos dele são maiores do que o meu e do que o seu. Então, glorifica a Deus. Se Deus não te deu, glorifica. Se Deus deu, glorifica. Se Deus falou espera, glorifica. Entenda a vontade de Deus para a sua vida, assim como aquela jovem entendeu. Quarto ponto que eu aprendo com essa palavra: creia na palavra liberada sobre a sua vida. O anjo falou para ela, ela respondeu o anjo, e o anjo fez o quê? Foi embora. Deixou ela lá com a notícia. E o que eu faço com isso? Né? Nós precisamos dar valor naquilo que Deus tem falado conosco. Tem saído palavras desse altar proféticas para a sua vida. O que nós temos ouvido aqui de não perder a nossa fé, de continuar, de que Jesus está voltando, e tantas palavras que Deus tem colocado aqui no coração dos pastores, das pessoas que têm ministrado neste lugar. Onde está caindo a palavra de Deus? Quando você ora lá na sua casa, no seu secreto, o que Deus tem te falado, você tem guardado no seu coração? O Senhor me repreendeu em relação a isso esses tempos. Antigamente eu memorizava tudo, agora eu coloquei uma caixinha assim, eu falo assim: tem muita coisa na minha cabeça, eu vou começar a tirar algumas. E aí Deus falou assim: pelo jeito você está tirando aquilo que eu estou falando. Porque eu já falei uma vez, eu já falei 2, já falei 3, e às vezes você me pergunta de novo e pede outro sinal. Eu tomei uma de Deus, e eu falei: aonde está caindo? Que terra que está caindo aqui? Entre os espinhos, no caminho, aonde? Ou em terra boa? Na mesma semana, irmãos, que eu fiz essa oração, eu vim para quinta-feira no culto de oração. O pastor falou para a gente orar a palavra, e Deus me deu aquela palavra, não saía daquela palavra, não conseguia sair. A minha graça te basta, e o meu poder te aperfeiçoa na sua fraqueza. E aquela palavra no meu coração, e depois começou a vir outras. No mesmo dia,
o Tony me abraçou e o Tony falou a mesma palavra para mim. Deus usou a vida dele. Irmão, se você não vem no culto de oração, comece a vir porque é uma bênção. E nos estudos também, eu não consigo vir presencial nos estudos, mas toda semana eu estou assistindo, que o Daniel me passa o link. Esteja junto com a igreja, é importante isso para você. É importante alimentar a sua fé. Crer na palavra, a palavra vem da onde? Aonde vem a nossa fé? De ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós estamos banalizando a palavra. Deus tem falado com a gente, naquela mesma semana que eu fiz essa oração, eu falei, Deus, que caia numa terra boa. Eu estou pedindo mais sinal para o Senhor já está me falando o que o Senhor quer. E aí o pastor Ricardo veio no sábado, no dia do louvorzão, que também foi uma bênção, falou tudo aquilo que Deus já tinha me falado. Depois veio a pastora Terezinha, me abraçou, falou a mesma coisa. Eu falei, Deus, tá bom, eu já entendi. Eu não vou mais desobedecer, a palavra já está guardada no meu coração. E quando a palavra está guardada no nosso coração, o inimigo não pode roubar essa palavra e essa promessa na sua vida. Porque nós servimos um Deus do impossível e a palavra continua, que cumpre as suas promessas. Às vezes Deus está falando e a gente, às vezes nós estamos jogando, às vezes está caindo pelo caminho a palavra. Por quê? Porque a nossa mente está cheia de outras vozes. Nossa mente muitas vezes está cheia de outras vozes. Que outras vozes é essa, Mari? Tantas outras vozes. Vozes de preocupação, vozes de ansiedade, vozes de não descansar naquilo que o Senhor falou para nós, querer fazer do nosso jeito. Muita informação, muitas vezes tecnológica. E a nossa mente vai ficando cheia. E aí nós esquecemos do principal, a nossa devoção a Deus. O nosso tempo com Deus, com a palavra. A palavra é o próprio Cristo. É o que Ele nos deixou para nos relacionarmos com Ele, a palavra e a oração. E o que estamos fazendo com isso? Temos tempo para trabalhar, eu trabalho 14 horas por dia. E aí o Senhor falou para mim, é isso que você quer? Olhar para as coisas dessa terra? Aí já diminuí, falei, não pego mais paciente, os que tem vai ficar. E aí comecei a dar alta para alguns que já estava na hora. E eu falei, ninguém vai tirar o meu tempo para ouvir Deus, para falar com Deus. Nós vamos entrando numa vibe muitas vezes ali, numas demandas do dia a dia. E outras vozes vão entrando. Daqui a pouco a nossa mente está cheia de coisa, menos daquilo que Deus falou para você. E aí a palavra diz que onde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. O Senhor quer realinhar o nosso coração ao coração dEle. Eu sei que é uma palavra dura, por isso que ninguém está dando glória a Deus e aleluia. Até porque eu também, quando Deus falou comigo, ai Jesus, eu choro e dou glória a Deus. Mas o Senhor quer alinhar o nosso coração, sabe por quê? Aí eu vou repetir aquilo que o Senhor tem falado. Jesus está voltando. E você gosta ou não gosta de ouvir, mas Jesus está voltando. E o Senhor está preocupado, sabe com o quê? Com o nosso coração. Esses dias eu ouvi um pastor falando, não importa o carro que você tem, importa com quem você está andando dentro dele. Não importa a casa que você tem, importa quantas pessoas você está abençoando e colocando dentro da sua casa, para falar da palavra de Deus. O Senhor está preocupado com isso. Com o nosso coração. E Maria, depois que o anjo foi embora, né? Ela creu na palavra. E ela ouviu cada detalhe que o anjo falou para ela. E nós também, assim como ela, precisamos ouvir. Eu vejo quando Elias foi lá primeiro para o deserto, depois para a caverna. Quando ele estava num momento emocional muito difícil da vida dele. Deus sempre anteriormente falava com ele através de milagres que parecia, nossa, sabe? Desce fogo do céu, chove quando não chove, mata todo mundo. Deus sempre falou com ele nos momentos de assim, barulho. Era o jeito que Deus trabalhava com ele. Inclusive quando ele subiu como? Uma carruagem de fogo, né? Imagina o barulho que aquilo fez. Para subir e sumir com ele, né? Ser arrebatado. Só que no momento de dor dele, sabe como Deus falou com ele?
quando ele estava lá na caverna, que o Senhor falou, ó, sai. Primeiro Deus mandou ele descansar e comer. Porque talvez não era só um problema emocional, era físico. Às vezes nós precisamos descansar, certo? E Deus tem me cobrado isso. Vai para uma praia, vai viajar um pouquinho, né? Por quê? Porque nós precisamos, é importante. Às vezes nós vamos entrando naquela rotina, né? E aí o anjo falou assim para Elias, olha, come agora. Por quê? Talvez ele estava sem se alimentar. O anjo está falando ao contrário comigo, para de comer. Vai para a academia, depois come, não dá. Deus tem me cobrado, ó, para de comer. Besteira, né? Que o anjo fala com cada um de um jeito diferente. Mas como que Deus fala ali com Elias para tirar ele daquela caverna? Porque ainda tinha vida ali. Ainda tinha história ali. Deus queria revelar que ele tinha poder ainda, que foi o que nós falamos no começo. Que o governo, o poder e o domínio estavam sobre Deus ainda. O Deus que ele servia. Aí a Bíblia diz o quê? Que passou... Eu não vou ler agora, senão vai ficar muito tarde. Mas passou vários tipos lá, o vento, o terremoto. E Deus não falou nada com ele. Aí, quando passou uma brisa suave, Deus falou com ele. Ele sentiu a presença. Então, Deus falou diferente do modo que ele sempre falava. Ele sempre falava com Elias de outra forma. Só que no momento de dor, no momento ali do emocional, Deus falou com ele de uma brisa ali, uma voz suave e tranquila. Sabe o que eu quero te dizer? Que nós precisamos aquietar nossa alma para ouvir a voz de Deus. Ele pode falar de várias formas. Às vezes você está esperando Deus falar como Ele sempre falou, mas Ele está já falando de outro jeito. Às vezes nós estamos esperando, às vezes Elias estava pensando, agora vai descer alguma coisa aqui, um fogo e vai me animar. E não. Deus falou com Elias numa voz suave, da maneira que ele nem estava, não era o jeito que Deus se revelava a ele. Então, um alerta para nós hoje. Aquieta a nossa alma, aquieta, pede para o Senhor, igual o salmista fala, né, no Salmo 42, olha, por que está abatido a minha alma? Olha, espera, aquieta um pouquinho, não turbe, não, né? Aquieta, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Por quê? Porque nós cremos nessa palavra que foi lançada sobre as nossas vidas, amém? Então presta atenção, porque Deus está falando sim com você. Talvez não da forma que você está esperando, mas presta atenção. Às vezes através do abraço de um irmão, às vezes através de uma mensagem que te mandam, às vezes através do teu tempo de secreto, às vezes através da natureza. Não sei como Deus vai falar com você. Mas Deus a todo momento está falando com você. Tem um livro que eu li que o autor falava assim, quando nós olhamos para Deus, o que nós vemos? E aí ele responde assim, Deus te olhando. Aí na hora eu falei, nossa, que resposta simplista. E depois eu comecei a meditar naquilo. Todas as vezes que nós estamos olhando para Deus, Ele também está olhando para nós. Então, todas as vezes que nós queremos respostas de Deus, através do sacrifício da cruz, nós temos esse livre acesso ao Pai. Nós podemos falar com o Pai com livre acesso. Não tem mais um véu separando. Tem só um joelho se dobrando e falar, Deus, Tu tens o controle. Deus, Tu tens o domínio de todas as coisas. No Senhor está todo o governo. A minha alma está abatida, mas eu espero em Ti. Glória a Deus. E o último tópico que eu vejo com esse exemplo de Maria é caminhe com quem alimenta a sua fé. Maria prestou tanta atenção no que o anjo diz, que no meio do que o anjo diz, não sei se vocês lembram, ele citou uma tia dela, Isabel. Aí quando eu li a primeira vez esse texto, lá atrás, eu falei, nossa, imagina Deus falar com a gente e vai citar minha tia lá do interior. O que tem a ver, né? A tia Isabel, né? Mas Maria estava tão prestando atenção no que o anjo estava falando, que ela falou, vou guardar no meu coração. E aí o que acontece, né? Ela pega, a Bíblia diz que apressadamente, depois que o anjo vai embora, para onde ela vai? Para a casa de quem? Da tia Isabel. Por quê? Porque a tia Isabel
estava vivendo o milagre. Estava vivendo o impossível. Ela também estava grávida de João Batista, que foi o precursor de Jesus. Obrigada. Ela também estava vivendo um milagre, porque era um filho da velhice. Ela era estéril. E ela estava vivendo este milagre. Então, o que Maria fez? Foi para lá. Só que quando a visita vai na sua casa, quantos dias mais ou menos ela fica? Horas. Eu fico o dia inteiro lá quando eu vou na sua casa. Horas. Horas, né? No máximo um dia, vai, né? Quantos dias Maria ficou lá na tia Isabel? A Bíblia diz, fala o que lá na frente? 3 meses. Que visita que vai na sua casa e fica 3 meses? Tinha algum propósito isso, não tinha? E eu fiquei imaginando, claro que a gente fica confabulando, né, os textos bíblicos. Por que Maria foi ficar 3 meses na casa da tia? Se eu chegar lá na minha tia e falar, então, tia, vim de Malicuia aqui, até com o meu cachorro, tô aqui, né? Ela vai falar, nossa, né? Tudo bem, vai me receber bem, mas que visita que fica 3 meses? E aí eu fiquei pensando, 3 meses é o tempo que os médicos pedem para a grávida não contar, não é isso? Por quê? Tem medo de perder, tem vários desafios, não tem? E eu atendo várias mãezinhas no consultório, elas falam, ai, que vontade de contar. Eu falo, conta aqui em terapia. Ai, vontade de mandar uma mensagem, eu falo, me manda todo dia. Isso aí você finge que está mandando para outra pessoa, né? Só para tirar aquele desejo, né, de ansioso ali, ansioso não, uma euforia positiva ali de poder realmente contar. Mas existem riscos. Existem pessoas que podem abortar aquilo que você está gerando. Por isso que eu falei, se conecte, caminhe com quem alimenta a sua fé. Principalmente no começo do seu sonho. Porque depois que todo mundo vê, aí todo mundo, ai, que bonitinho, né? Vai passar a mão na barriga, não sei o quê, não é assim? Mas quando você fala do seu milagre que está gerando, que não parece ainda nada, se você estiver conectado com pessoas que vão roubar a sua fé, você vai desanimar. Você pode abortar aquilo que está dentro de você. Então, qual que é a lição? Eu não sei se foi por isso que ela foi, mas ela quis ficar perto de alguém que realmente já estava vivendo um testemunho de milagre. Ela escolheu com quem ia caminhar para alimentar a sua fé, para tirar suas dúvidas. Irmãos, eu vou falar, eu tive tantas pessoas abençoadas e tenho até hoje, né? Aqui na igreja. Nossos pastores, e eu tenho muitos outros amigos, pastores, que me ajudaram tanto na minha caminhada, mas tanto. Eu estou fazendo 17 anos de pastora, né, e eu não queria ser pastora, queria ser tudo menos pastora, mas Deus colocou isso nas minhas mãos, e eu falei, Deus, eu quero fazer a tua vontade, não é a minha, eu quis, tudo bem, mas... E depois você vai pegando um amor por aquilo que você faz. E depois você fala, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Mas eu tive tantas pessoas que no momento em que eu caí, e que eu falo cair, não foi em pecado não, porque eu sempre fui criada também na igreja. Quando eu falo cair, é desanimar. É eu mesmo querer abortar aquilo que estava gerando dentro de mim, o milagre que estava gerando. Quantas vezes eu quis parar. Quantas vezes eu falei, esse negócio não é para mim. Quantas vezes eu falei, eu não quero mais. Quantas vezes eu falei, não dá, é muito difícil, a dor, o processo. E eu tive pessoas e homens de Deus, que eu sou grata até hoje, que falaram, não, ainda tem vida aí, levanta. Não é isso que Deus quer não, levanta. Vamos lá, Deus tem milagre, Deus tem o impossível ainda para você viver. O que Deus tem na sua vida ainda é muito maior, você não viu nada ainda do que Deus fez. E eu quero declarar na sua vida nessa noite, o que Deus tem para você nem se compara àquilo que você já viveu. Se você está pensando, Deus, mas eu já estou mais idoso, eu já estou, não, eu não dá mais, olha, ninguém me deu oportunidade, olha, não sei o quê.
eu quero te dizer, os planos de Deus são bons para a sua vida. Ele tem planos de futuro bom. Por quê? Porque Ele tem o domínio e poder sobre todas as coisas. Ele continua no trono, Ele continua no controle, Ele continua reinando. Ele sabe o que está passando na sua vida. Ele é dono dos teus dias. Ele é dono dos nossos dias. Glória a Deus. E ali Maria chega, né? E ali João Batista ali, né? Se mexe, ela é cheia do Espírito. E ali tem uma troca na vida intrauterina das duas, já no manto, como dizem, né? Já no manto ali do Espírito. E aí, ela fica lá por 3 meses, eu imagino. A Bíblia não conta, mas eu imagino o que ela aprendeu com o testemunho de milagre na frente dela. Eu consigo imaginar tudo aquilo que ela aprendeu para poder criar Jesus, para poder, que tipo, né, de caminho eu vou seguir dentro dessa missão que Deus tinha dado para ela. Então, presta atenção nas pessoas que você tem caminhado. Presta atenção nas pessoas que você está colocando na sua mesa para comer com você. Presta atenção nas conexões que você está fazendo. Jesus, na sua última ceia, que foi antes da Páscoa, inclusive, também. Ele poderia fazer tanta coisa, porque ele já sabia que ele ia morrer. E aí eu fiquei pensando, Deus, se o Senhor me falasse que eu ia ter mais uma semana de vida, o que eu faria? Nossa, eu comecei a pensar 1000 coisas. E aí eu fui ver o exemplo de Jesus em João 13. Sabe o que Jesus fez, mesmo sabendo que ele ia ser crucificado e que eram os últimos dias dele? Ele sentou na mesa com os amigos e partiu o pão. E lavou os pés dos discípulos. Nos constrange, né? Nos constrange. Eu fiquei constrangida. Falei, Deus, acho que nem convertida eu sou. Brincadeira. Mas nos constrange, sabe para quê? Para a gente melhorar. Para a gente realinhar o nosso coração ao dele. Com essa humildade que ele fez. Então, o importante para ele era alimentar a fé das pessoas. Então, caminho com quem alimente sua fé e que isso seja recíproco. Nós estamos aqui para amar o outro. E aí, nesse capítulo 13 de João, ele fala que ele amou os discípulos até o fim. Ele estava ali no fim. E ele teve um tempo de mesa com quem ele estava alimentando a fé. Então, caminhe, cuidado com a rodinha dos escarnecedores. Cuidado com quem rouba a tua fé, com quem coloca coisa na tua mente para abortar aquilo que você está gerando. Caminhe com quem acredita no que Deus falou para você. Caminhe com quem acredita no que Deus falou com você. Eu tive muitas pessoas na minha caminhada que quando eu falei não dá, elas falaram dá. Não, mas acho que não, dá sim. Pessoas que me erguiam e falavam dá, você vai fazer, é assim. Pessoas são exemplos de fé para a minha vida. E você também tem pessoas aqui, olha para essa pessoa que está do seu lado, só olha. Do lado ou atrás de você. Só para a gente encerrar, em Filipenses 2 fala assim, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo em forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e nós declaramos isso nesse bairro, nessa igreja, nessa cidade, nesse país, em nome de Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que mostrou a sua autoridade se humilhando, se esvaziando, vindo como forma de servo. É nisso, não foi na soberba, no orgulho. Não, ele mostrou o seu poder na humildade.
Ele mostrou o seu poder se esvaziando. Ele mostrou o seu poder nos últimos dias da sua vida, lavando os pés dos discípulos, inclusive daquele que o trairia. E se nós reconhecemos que esse Deus é o Todo-Poderoso, Deus do impossível, igual nós lemos aqui, que o anjo falou para Maria, ó, existe alguma coisa impossível? Não. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E se nós cremos nesse Deus, nós precisamos aprender essas 5 coisas que eu falei, que o milagre nem sempre está com cara de milagre, mas nós precisamos acreditar que o processo da dor faz parte para nos alinharmos a Ele. Precisamos estar com o coração disposto a fazer a vontade de Deus. Precisamos dar valor e guardar no nosso coração aquilo que Deus fala. E precisamos caminhar com quem alimenta a nossa fé, para que nós possamos também ser esse instrumento de alimentar a fé. Até porque nós temos ouvido aqui nos últimos tempos, o que vai esfriar? O amor. E o que vai, muitas vezes, sair do nosso coração? A fé. Então não deixe isso acontecer. E se você tem visto um irmão, ou alguém da sua família, perdendo a fé, traz de volta. Seja esse instrumento. Caminhe com pessoas que têm fé, para que você também possa passar isso para o outro. Isso é ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Ele foi o nosso maior exemplo disso. Amém? Glória a Deus. E quando nós aprendemos isso, nós reconhecemos o seu poder, a sua grandeza e o seu domínio. Quando nós reconhecemos que somos limitados e somos dependentes desse Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? Regis, pode só cantar aquele refrãozinho? Glória a Deus. Eu queria só fazer uma oração. E que seja verdade essa oração no seu coração. Que não seja mais uma simples religiosidade de um culto, mas que seja verdade no seu coração. Deus, eu quero te reconhecer realmente como uma pessoa, como um Deus todo-poderoso, assim como Maria, né, reconheceu e ela mesma adorou Jesus, ela mesma adorou o Filho, ela mesma reconheceu que o Pai havia o enviado, que realmente o nosso coração ele possa reconhecer que Ele tem o domínio, o governo, o poder sobre todas as coisas. Se você está com medo de alguma coisa, entregue nas mãos do Senhor. Se você está preocupado, entregue nas mãos do Senhor. Ele tem o controle. Ele tem o controle. E não deixa essa palavra sair do teu coração. Nos dias, porque hoje é tudo bom, né? Amanhã vem as lutas, as provações, o processo. E aí, muitas vezes, a gente deixa para lá essa palavra, começa a encher a mente de várias distrações e deixamos essa palavra de lado. Então, não deixa essa palavra sair do teu coração. Pratique ela realmente na sua vida. Gere esse milagre, gere esse impossível dentro de você. Não sei aquilo que é impossível para você, mas Deus tem o poder de fazer. Não sei aquilo que você tem colocado nas suas orações, mas Deus tem o poder de fazer. Haverá algo impossível para o Senhor? Não, Ele é fiel para cumprir as suas promessas, amém? Se coloque de pé, coloque a mão no seu coração. Eu vou fazer oração e tenha fé nesse impossível. E declare que esse é o Deus, um Deus realmente que tem o domínio e o poder. Pai, em nome de Jesus, essa palavra foi lançada, Senhor, ao meu coração e o Senhor sabe o quanto eu chorei em alguns momentos. O Senhor sabe o quanto me confrontou, Senhor, em alguns momentos essa palavra. Tu sabe, Senhor, o quanto o meu coração foi ferido, mas para que ele se alinhasse a Ti novamente, a Tua vontade, as Tuas promessas. Às vezes queremos caminhar do nosso jeito, às vezes queremos colocar tantas coisas, Senhor, na mente, no coração, que não é aquilo que o Senhor tem falado, não é aquilo que o Senhor tem pedido. Às vezes temos nos conectado com tantas pessoas que
que não é para nos conectarmos. Às vezes estamos distanciando e nos isolando de tantas coisas que era para a gente estar junto. Oh Deus, trabalha em cada coração. Eu não sei aquilo que cada um tem gerado aqui no seu ventre, nos seus sonhos, no seu coração. Sonhos que talvez o Senhor colocou há tantos anos no coração dos seus filhos, mas que foi se perdendo com o medo, com a preocupação. E em nome de Jesus, nós reconhecemos, Deus, que Teu é o domínio, Teu é o poder. Nós reconhecemos o Teu governo sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos o Teu governo sobre a Tua igreja. Nós reconhecemos o Teu governo sobre a nossa cidade. Nós reconhecemos o Teu governo sobre a nossa família. Nós reconhecemos sobre os nossos filhos. Nós reconhecemos sobre os nossos liderados. Nós reconhecemos o Teu governo sobre o nosso país. Nós reconhecemos o Teu domínio, o Teu controle sobre as nossas vidas. Faça de nós aquilo que o Senhor quer. Faça da Tua igreja aquilo que o Senhor quer para a Tua glória. Que possamos ser um testemunho da Tua glória. Que possamos ser um testemunho do Teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus, tira de nós a incredulidade. Tira de nós o desânimo. Tira, Senhor, nós dessa caverna, Senhor. E que possamos entender que o Senhor tem o controle e fará o impossível no seu tempo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E os anjos cantam. Declare isso com todo o teu coração. Toda a criação, santo, Reconheça isso nessa noite. Santo, santo pra sempre. Oi, alamanachere, calamaço, E o teu povo a tua igreja reconhece. santo.
Glória a Deus. Pode se assentar um minutinho.